Galera, bom dia. Nessa aula que nós iremos falar, a partir da página 104, para vocês, sobre a sociedade brasileira na década de 20. Nós falamos sobre o que estava acontecendo na Itália e na Alemanha, né, com o nazismo e o fascismo. Nós falamos sobre a crise de 1929, né, que atacou os Estados Unidos e destruiu diversos bancos e empresas ao longo do mundo. E nessa aula nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o que estava acontecendo no Brasil, ok? Primeiro que na década de 20 nós vamos ver ali o aparecimento de uma pequena burguesia industrial, né? Pessoas que começam a ter indústrias dentro das grandes cidades e elas começam a querer que o governo ele invista na indústria, ele proteja as indústrias em uma época tão difícil como era aquela, né? Uma época em que a crise começava a surgir ao longo do mundo inteiro. É importante notar que existia uma certa rivalidade de interesses entre os industriais, né, a classe industrial e a classe dos cafeicultores, que era a classe mais rica da sociedade brasileira. E era ela quem dominava o governo. Nós vamos ver que a população brasileira, né, ela era muito diversificada. Na zona urbana nós tínhamos os industriais, né, e a classe média, as classes médias urbanas, que já começavam a ter algumas indústrias e fábricas de chapéus, calçados, tecidos, entre outros produtos. Os operários eram aqueles que trabalhavam nas fábricas, né? São pessoas ligadas principalmente à cultura italiana naquela época, que era muito forte. Muitos imigrantes italianos que vieram para o Brasil eram pessoas que começaram a se instalar dentro das fábricas como operários. Aquele era um momento de muitas greves, muitas reivindicações pela melhora no trabalho dos operários, né? A concessão do 13º, o direito à greve, o melhoramento do salário, o direito a férias, tudo isso era reivindicado pelos trabalhadores naquele momento. Os ex-escravos, né, que eram aqueles que de certa forma foram abandonados pela República, esses viviam de trabalhos corriqueiros, trabalhos sem garantia de nada, né? Eles não foram, de certa forma, pensados pela República de como é que eles iriam viver dentro dessa nova sociedade. Prestavam diversos serviços, né? Dos mais básicos aos serviços mais complicados, né? Como, por exemplo, né, serviços domésticos, ajudantes de construção civil, serviços nas ruas, vendedores ambulantes, eram trabalhos bem corriqueiros. Na zona rural nós tínhamos os coronéis, que eram aqueles que governavam várias e várias terras, tinham muito poder sobre várias pessoas, né? E eles é quem dominavam, de certa forma, o cenário político no interior do país, né? Os coronéis. Os sertanejos, pessoas ligadas ao campo, né? As atividades como, por exemplo, a criação de gado, a mineração, os seringueiros. Todos esses trabalhos ligados à terra eram feitos pelos sertanejos, né? Recebiam salários baixíssimos e talvez não, eram a classe mais pobre da sociedade do Brasil naquele momento, né? Porque viviam em condições, de certa forma, miseráveis e em locais, algumas vezes, esquecidos pelo poder público, né? Como, por exemplo, o interior do Nordeste naquela época, que convivia constantemente com a seca e vários outros problemas. Tanto é que esses grupos eram muito comuns que eles saíssem dessas regiões e se deslocassem para as grandes cidades em busca de emprego. Os cangaceiros eram grupos armados que começaram a se manifestar no interior do Nordeste. E ali eles viviam da ilegalidade, né, da bandidagem, né, assaltando e saqueando fazendas, de uma forma que eles tinham até códigos de honra dentro deles, e muitos deles ajudavam os necessitados. Tanto é que alguns cangaceiros eram até mesmo vistos como heróis, né? Heróis por a classe mais necessitada do Nordeste. O mais famoso deles, né, é o Virgulino Ferreira da Silva, né, que a gente chama de Lampião, né? E o bando de Lampião que viveu nessa época aqui na década de 20, no interior do Nordeste, e praticou diversos assaltos, diversos saques a diversas cidades, e
era comum, né, o conflito entre polícia e esses cangaceiros, de uma forma que pela sociedade mais letrada e rica, né, eles eram vistos como bandidos, mas pela classe pobre eles eram vistos como os Robin Hoods, né, aqueles que tiram dos pobres, dos ricos para dar aos pobres. E por fim nós tínhamos os líderes religiosos que surgem na década de 20. Né? O mais famoso deles é o Padre Cícero, aqui no Ceará. É um dos caras mais famosos do estado, né? O Beato Padre Cícero. Tem até uma estátua muito grande dele, se não me engano, na cidade de Crato, ou é no Juazeiro do Norte. É Juazeiro do Norte. Esses líderes religiosos, muitas vezes eles conseguiam fazer tipo uma comunicação, uma ponte entre o que a sociedade estava precisando e o governo, para que o governo pudesse auxiliar essas pessoas. Página 106, o fim da República. Vocês vão ver que existiram vários grupos dentro da sociedade brasileira que estavam insatisfeitos com o governo, com o atual governo. Entre eles militares de baixa patente, pequenos comerciantes, profissionais liberais, operários. A classe média urbana não estava satisfeita com o que o governo estava fazendo, porque o governo protegia demais o café e, de certa forma, esquecia os outros grupos econômicos, e também tinha uma política muito frágil com relação ao Nordeste, por exemplo, que era praticamente abandonado pelo poder público. De uma forma que você vai ver cada vez mais uma insatisfação se generalizando e formando reivindicações públicas. Né? As pessoas vão se reunir para lutar contra o governo. Um dos movimentos mais fortes que vai surgir nessa época é o tenentismo. Né? Nós vamos ver, por exemplo, a revolta dos 18 do Forte, tem até as imagens aqui na página 106, e a Coluna Prestes, que foram dois movimentos liderados por tenentes de baixa patente, que eles se organizaram, né, e demonstraram a sua insatisfação com o governo e exigindo de certa forma, que o governo ele fosse reestruturado, né, ele fosse modificado para que algumas coisas fossem de certa forma consertadas, porque elas não estavam indo bem. Por exemplo, os tenentes eles criticavam o sistema eleitoral brasileiro, porque eles sabiam que o sistema de eleições era fraudulento, né? Existiam muitas fraudes para favorecer os cafeicultores, e de fato era. Eles criticavam o crescimento da dívida externa, cada vez mais o Brasil se endividava com os bancos do exterior. O descontrole das finanças públicas, né? O governo gastava demais e a sociedade, de certa forma, não era abastecida, não recebia esse benefício do governo. E eles também criticavam a forma como o governo protegia os cafeicultores, né? Os agroexportadores, né? Por meio de políticas que favoreciam o café. A ideia era cada vez mais, a ideia dos tenentes era derrubar esse poder dos cafeicultores, instituir uma república que, de certa forma, tivesse um governo mais centralizado no poder executivo, que defendia o nacionalismo, um governo que estava preocupado com os interesses da pátria e não apenas dos cafeicultores. E nós vamos ver que esses movimentos eles vão ser abafados pelo governo. Né? O governo envia tropas que vão abafar esses movimentos, tanto a revolta dos 18 do Forte em 1922, como a Coluna Prestes de 1924. Pois bem, quando chega o ano de 1929, o Brasil passa por seríssimos problemas, seríssimos. É a época da crise nos Estados Unidos, né? E essa crise ela afeta intimamente a produção do café no Brasil, porque o café vai se tornar um produto que não vai ser comprado pelos americanos. E os americanos eram o país que mais comprava o café brasileiro. De uma forma que o estoque de café no Brasil vai parar, né? A venda do café vai parar, ela vai diminuir absurdamente. Aquele era o momento em que era decisivo, né? Vão acontecer eleições em 1929. O presidente do Brasil, que era o Washington Luiz, ele vai lançar como candidato à presidência um cara chamado Júlio Prestes, que não era do Partido Mineiro, era do Partido Paulista,
e o Washington Luiz era um paulista que estava no poder. Então, o Washington Luiz deveria indicar um candidato mineiro, obedecendo à política do café com leite, mas ele indica um candidato paulista, outro paulista. E ali a elite de Minas Gerais vai se descontentar com o então presidente. Eles vão formar uma aliança, Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, e vão lançar a candidatura de um cara chamado Getúlio Vargas, um militar do Exército. O Vargas é um general do Exército brasileiro. O Vargas ele vai entrar nessa candidatura, nessa disputa eleitoral em 1929, mas ele vai perder a eleição em 1929, depois que as urnas são abertas. O candidato Júlio Prestes vence as eleições, mas ele não vai assumir o poder, porque ele vai ser derrubado por um golpe militar. Essa aliança liberal, ela se descontenta demais com as eleições, acredita que houve fraude nas eleições, mas ela não queria derrubar o poder através das armas. O que acontece é que em julho de 30, o vice-presidente, né, da candidatura do Vargas, João Pessoa, ele é assassinado na Paraíba. E ali causa-se todo um clima, né? Um clima criado pela Aliança Liberal, um clima de euforia, de revolução, que vai, de certa forma, alimentar um desejo de mudança. Né? Aquele assassinato ele é utilizado como um combustível para que a Aliança Liberal forme um grupo militar capaz de derrubar o poder. Isso vai acontecer. Na página 107, você vai ver que os militares desses 3 estados e outros estados apoiam a revolução. De uma forma que os exércitos, eles mandam tanques, eles mandam soldados que vão derrubar o poder do presidente lá no Rio de Janeiro, em 1930. Então, Washington Luiz sai do poder por meio das armas, através de um golpe, de uma revolução, que eu vou chamar de Revolução de 1930, e naquele mesmo ano o Vargas ele assume o poder como presidente provisório. Em 1930 o Vargas chega ao poder por meio de um golpe militar e assume o poder por meio de um sistema provisório. Ele só vai ser presidente mesmo de fato através de eleições 4 anos depois, em 1934. O governo ali, para agradar os dois lados, né, tanto os cafeicultores quanto os industriais, ele começa a investir pesado na indústria, benefícios à indústria, mas ele também protege o café. Né? Como o café estava em crise, o governo começa a comprar café e ele proíbe os cafeicultores de produzir café, que é para o café não ser produzido e ser perdido no mercado, porque não tem comprador. Então o governo também vai proteger o café nessa época, né? Para não descontentar os cafeicultores, que era uma classe política muito forte ainda no Brasil na década de 30. É isso.